Sabe a história que a gente conta sobre a nossa própria vida? Pois é. E se ela for, na verdade, uma espécie de ficção que a gente escreve todos os dias? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no discurso de despedida de um professor polonês aqui no Brasil para entender exatamente isso. Como ele criou seu próprio mito e o que essa história revela sobre a maneira como todos nós narramos quem somos. Olha só essa frase. Para o professor Czesław Biazanko, isso aqui não era só um lema, não. Era literalmente a base de tudo, o pilar que sustentava a identidade inteira dele. E é essa filosofia que vai moldar cada detalhe da história que ele quis deixar para o mundo. Então vamos imaginar a cena. Estamos em Pelotas no ano de 1965. Aos 70 anos, o professor Czesław Biazanko, um imigrante polonês, está sendo forçado a se aposentar. Para muitos, seria um fim de linha, mas para ele? Para ele foi o palco perfeito. Aquele discurso de despedida não era um adeus, era o começo da sua própria lenda. O que ele fez ali foi o que a gente pode chamar de escrita de si. Ele não estava só relembrando fatos, sabe? Ele estava esculpindo, ao vivo, a sua própria estátua. Cada palavra foi escolhida a dedo para construir a imagem exata que ele queria que ficasse para a história. E o roteiro dessa história que o Biazanko escreveu tinha um tema central, um protagonista absoluto, o cientista. Todo o resto, como a sua origem polonesa ou sua vida como imigrante no Brasil, virava só o cenário. O foco, o enredo principal era sempre o seu trabalho. Repara bem na intensidade dessas frases. Quem não trabalha, não existe. Isso é muito forte, né? Não é por acaso. Ao repetir essa ideia várias vezes, quase como um mantra, Biazanko estava, na prática, apagando todas as outras partes de quem ele era. Ser polonês, ser brasileiro de coração, nada disso parecia importar tanto quanto ser um cientista. E o resultado é esse que a gente vê. De um lado, o Biazanko social, o intelectual, o pesquisador todo iluminado. Do outro, o Biazanko privado, o marido, o pai, o homem, deixado totalmente na sombra. A prova disso é que a esposa dele, Joana, que também era uma imigrante polonesa, mal aparece como uma pessoa no discurso. Ela é citada como uma assistente, um suporte para a carreira dele. Bom, toda grande história precisa de um começo épico, certo? E a de Biazanko não seria diferente. Mas então, como a jornada de um intelectual da Polônia até o Brasil foi contada por ele? Bem, pode esquecer as dificuldades de um imigrante. Na versão dele, tudo fazia parte de um plano muito maior. Ele basicamente reescreveu a própria história. Não foi uma fuga da guerra, não foi uma necessidade. Foi uma missão, uma aventura romântica para ver as maravilhas exóticas da América do Sul. A realidade dura de deixar o seu país para trás foi transformada numa jornada de herói. E para deixar tudo ainda mais grandioso, ele se colocou no mesmo patamar de heróis da literatura e da ciência. Ele não era só um imigrante polonês, ele era um explorador, um aventureiro intelectual, seguindo os passos de gigantes. Era só maneira de conectar sua identidade polonesa a uma grande tradição europeia. E olha só, existe um nome para isso que ele fez: autoficção. É exatamente essa arte de misturar fatos da vida real com ficção para criar uma narrativa pessoal, um mito. Para Biazanko, foi a ferramenta perfeita para transformar a bagunça da vida real numa busca nobre por conhecimento. Mas para construir um mito, não basta só contar uma boa história. É preciso ser um mestre em saber o que não contar. A memória do Biazanko virou tipo um museu particular. E ele era o curador, decidindo o que merecia um holofote e o que ia ficar trancado para sempre no porão. Olha só que seletivo. A educação rígida e disciplinada lá na Polônia, destaque total. As conquistas? Também. Agora, e as dificuldades financeiras? Os motivos reais para ter vindo para o Brasil? Tudo isso convenientemente esquecido. Qualquer coisa que mostrasse um homem de carne e osso com falhas e vulnerabilidades ficou de fora. Essa frase aqui diz tudo. Ele usava sua criação polonesa como um símbolo de rigor intelectual. Ele se colocava em contraste com o que ele via como uma certa leveza, uma certa frivolidade da cultura brasileira. Era uma forma de se posicionar como o intelectual europeu, o homem da razão, em meio aos trópicos. A história do professor Biazanko é fascinante por si só. Mas ela vai além. Ela funciona quase como um espelho. Porque, se a gente for honesto, todos nós fazemos um pouco disso que ele fez. O discurso dele é praticamente um manual de como criar seu mito pessoal. Primeiro, defina um tema. Segundo, crie uma origem heróica. Terceiro, selecione só as melhores memórias. E quarto, o mais importante, esqueça todo o resto.
No fim das contas, a nossa identidade não é algo que a gente tem, e sim uma história que a gente conta. E com o tempo, a performance se torna tão real que o mito e o homem se tornam uma coisa só. Aquela persona que ele criou, a do cientista polonês brilhante e incansável, deixou de ser uma atuação, virou a realidade em que ele mesmo vivia. E ele manteve o personagem até o último segundo. Em vez de terminar o discurso com uma lista de conquistas, ele encerra com poesia, com uma visão romântica da vida. Foi o grande finale perfeito para o intelectual que ele passou a vida inteira construindo. A história de Besançon foi essa, construída sobre trabalho e ciência. Ele criou seu mito em cima dessa base, e isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Qual é o mito, qual é a história que cada um de nós está construindo sobre si mesmo?